quais os sinais clínicos que você percebe mais comum, assim, que a gente Ah, tem que observar nas crianças desses possíveis distúrbios do sono, né? O que bom, você acha interessante? a gente tem os sintomas noturnos e os diurnos, né? E a Silmara vai me ajudando aqui. Uhum. A gente tem, então, sintomas noturnos para criança, né? É muito mais comum você ver um esforço respiratório do que ronco. Então, 30% das crianças roncam, que nem adulto, aquela coisa que você realmente ouve. Mas o ronco, ronco mesmo é mais comum na adolescência. Mas na infância, é mais comum você ver a criança tendo um esforço respiratório. Então, você observa a criança dormindo, você vê que ela está puxando o ar, está fazendo força para respirar, né? Uhum. Então, você vê, esse você tem que observar, as mães, o papai, né? Observar isso, observar se a criança está se mexendo muito na cama, se ela está babando, se ela está em posição atípica, que é esticar demais o pescoço. A gente vê, os pais relatam muito isso no consultório. Meu filho dorme numa posição esquisita, estica, se dobra, se retorce, porque ela está tentando buscar uma posição para abrir essa via aérea. Então, isso é um fator muito importante. Se a criança tem pesadelo constante, se ela está toda hora acordando, chamando os pais, se ela, à noite, se ela está fazendo xixi na cama, porque a enurese é um sintoma de apneia do sono, principalmente quando aquela... Como que você vai saber, né? Lógico que existem outras patologias que Uhum. podem sobrepor sintomas, mas se a criança parou de fazer xixi, 6 meses depois ela começa a fazer xixi de novo, já tem que desconfiar que isso é um sinal de apneia do sono. Então, os artigos relatam isso, a enurese quando a criança parou de fazer xixi e voltou a fazer xixi pelo menos há 6 meses, né? Depois do que ela parou, naquela, parou de realmente usar a fralda, tudo. Então, esses sinais e sintomas a gente tem que estar atento. Criança que sua demais, né? A mãe vê que a criança acorda molhada, isso é possível a apneia do sono, né? Tem grande chance, igual no adulto. Tem algumas coisas que a gente precisa estar, não é, a criança não é igual ao adulto, né? Existem algumas particularidades, né? E o Durante o dia, ranger? por exemplo. Oi? O ranger os dentes. O E o ranger ranger dos os... dentes. Criança que range os dentes tem grande chance de ser apneia do sono, nós vamos falar disso depois, a relação do bruxismo, como é que a gente vai avaliar esse bruxismo, o que a gente precisa entender antes, né, de bater o martelo, se uma mãe chega relatando o bruxismo do sono naquela criança. Então, aí é um pouco mais complexo. E os É, sintomas diurnos, né? Então, a criança pequena, ela não tem sonolência igual o adolescente, igual o adulto, ela tem mais hiperatividade. Então, ela fica mais chatinha, é, fica mal educada, ela fica que não presta atenção na aula, ela não foca, começa a ter queda de produtividade, começa a ter dificuldade de relacionamento, né? Começa a ficar briguenta, mal educada. Então, os professores começam a reclamar que aquela criança, o que está acontecendo com aquela criança, e aí vai um alerta muito grande, né? A criança começa a ter dificuldade de aprendizado, pode ser rotulada na escola, é uma criança assim, assado, sem educação, mas no fundo ela não está dormindo bem. E aí vem, muitas vezes os pais preocupados vão levar para uma avaliação psicológica, e muitas vezes a criança pode ter um diagnóstico de TDAH, e nem sempre é o TDAH. Porque o TDAH são várias sessões para você avaliar, e o TDAH ele é avaliado baseado em comportamento, não existe um exame sérico, né, exame de uhum. sangue que você faça para diagnosticar, ou um exame como a apneia do sono, que você tem ali uma polissonografia, que é um exame objetivo. O TDAH você vai colher ali, observar e colher o que a mãe fala da criança, comportamento, Uhum. né, como que ela está agindo. Então, muitas vezes, se você, nessa avaliação, nessa investigação do TDAH, se você não incluir o sono, muitas vezes você está mascarando um diagnóstico. E não é só a apneia do sono, isso aqui é muito importante a gente entender. Tem criança que não tem apneia do sono, mas ela tem privação de sono, porque ela está indo dormir tarde, ela está ficando com telas, ela não está tendo rotina, né? Então ela está acelerada, e ela dorme mal, dorme menos, né? Porque tem o compromisso dela, tem escola, tem um monte de coisa, mas muitas vezes em casa não está tendo essa rotina, esse pulso, né? Para impor uma rotina. Então, muitas vezes essa criança tem todo o comportamento de um TDAH ou de uma criança que não tá, que teria uma apneia do sono, mas numa investigação objetiva, talvez ela não tenha apneia do sono, mas ela tem uma privação do sono. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Porque não existe só a apneia do sono para criança, existem outras alterações que vão ter os mesmos sintomas. É o que eu falei, tem muita coisa. Em todas as idades podem haver várias patologias ou várias condições que sobrepõem, faz um overlap de sintomas. Então a gente precisa saber investigar
da forma correta para não ter falso diagnóstico, né? Você quer complementar? Eu acho que dentro dos distúrbios que podem acometer a criança, né? A gente pode ter aí sonambulismo, a gente pode ter pernas inquietas, que a gente pensa assim que isso não é coisa que acontece com a criança, mas são coisas que vão interromper esse sono. E cada vez que a gente tem a criança, quando está dormindo, tem as fases do sono e que ela sai da fase mais profunda, porque é necessário ter um despertar. Então, por exemplo, a apneia do sono, ela vai fazer com que a criança, que uma hora o cérebro fale assim, olha, fulaninha, acorda, você precisa respirar, porque você precisa mudar de posição, por isso que a criança se mexe muito. E cada vez que ela acorda e que ela tem um micro despertar, nem sempre é um despertar real de acordar, ela está saindo de uma fase profunda do sono, vindo para uma fase superficial. Então, isso já se caracteriza por privação do sono. E aí a gente tem, por exemplo, como a Lilian falou, uma criança que não tem muita regra, que assiste muitas coisas durante a noite, a gente tem aí assistindo conteúdos que às vezes é, instigam demais, excitam demais essa criança, ela pode ter uma repercussão em sonhos e um sono muito mais agitado por conta daquilo que ela fez. Ou então jogar jogos que estimulam demais, competição, que excitam demais, e aí durante o sono ela tem esse sono interrompido, isso também se caracteriza como uma privação de sono. Então, tudo aquilo que interrompe o sono normal, ele vai deixar essa criança mais privada. É interessante a gente lembrar que durante o sono a gente tem uma recuperação do sistema imunológico. Então, a criança que não dorme bem, ela é uma criança que tem muitas vezes infecções também de repetição, porque ela não melhora o seu sistema imunológico. Então, se é uma criança que já tem uma rinite, tem sinusites frequentes e não consegue se recuperar, a amígdala e a adenoide às vezes ficam aumentadas e vão ficando sempre grandes, porque elas não conseguem diminuir, porque não tem recuperação. Então, é sempre uma via de duas mãos. Para eu melhorar, eu preciso ter um sono bom, e para eu ter um sono bom, eu preciso ter uma boa respiração. Ou então Tá. uma boa, né, qualidade. Eu acho bem interessante a gente lembrar também, principalmente quando a gente fala aí de outros distúrbios, né, como fonoaudiólogo agora falando, que é durante o sono que a gente também tem a consolidação da memória. Então, quando a gente falava lá atrás, como eu falei, essa criança, né, ela dorme bem, né? Então, quer dizer, como é o desenvolvimento dessa criança? Ela está crescendo bem? Eu preciso para um desenvolvimento ponderal, crescer em estatura, crescer, eu preciso dormir bem. E quando a gente dorme, a gente sonha e a gente tem a entrada em sono mais profundo, ali a gente consolida a memória também. Tem algumas fases do sono que vão permitir que a gente tenha uma consolidação daquilo que a gente aprendeu durante o dia. Isso em qualquer fase, tanto criança quanto adulto. Então, essa consolidação faz com que a criança desenvolva bem, aprenda bem, tenha um retorno daquele estímulo que ela tem durante o dia. E quando a gente não tem um sono bom, a gente vai ter falhas, então, tanto no processo comunicativo de desenvolvimento de linguagem, quanto também no processo de aquisição dos fonemas. Então, tem falas que são muito complicadas por conta do aprendizado, do desenvolvimento todo da linguagem também. Então a Só gente, não, então a gente vê assim, o importante, como sempre, é o diagnóstico bem feito, né? é o Então, diagnóstico bem feito. e o diagnóstico bem feito, eu acho que o principal é isso, é você fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação, porque muitas vezes a mãe não consegue perceber. Então você começa a falar, seu filho baba, a mãe fica meio assim que vai falar, imagina, meu filho baba. E quantas vezes já não aconteceu comigo que a mãe fala, não, meu filho não baba. Aí a criança olha, claro que babo, mãe. Eu babo na sua calça quando a gente está viajando, eu durmo no seu colo, eu babo no travesseiro. Então, assim, a gente precisa ter essa anamnese muito bem feita. E, além disso, eu ia perguntar, o que mais a gente pode usar para diagnosticar? Que Andréia, só para exames? complementar, que você perguntou quais os sintomas, né? E aí a Lilian estava falando dos sintomas diurnos. Então,
isso que ela falou é muito interessante, que a criança que não dorme, ela é uma criança agitada, uma criança mal-humorada. Tem períodos do dia que ela fica bem mal-humorada, que são períodos de maior pressão de sono, pela manhã, depois do almoço, final da tarde. Crianças que às vezes dão show nesses horários, e isso a gente pode relacionar com sono. Outra coisa são as crianças que têm inapetência, que também é uma questão fonoaudiológica. Então, às vezes não quer comer, não tem um bom, não tem apetite bom. Pode acontecer o contrário, de ter mais vontade de comer e buscar energia nos alimentos porque não dormiu bem. Mas a gente tem também crianças com alguns distúrbios, que não comem por conta de não dormir bem também. É, crianças que ficam muito desatentas, não é só pela privação de sono. Olha que interessante, quando a gente tem crianças com privação de sono, com privação respiratória, com alteração respiratória, algumas partes do cérebro, inclusive via auditiva, percepção auditiva, processamento, eles não são bem oxigenados. E a gente tem uma destruição dessa área do cérebro, das conexões que ali poderiam ter, e essas crianças têm essas alterações de linguagem, de desenvolvimento de fala, de tudo isso, também por conta disso. Então, são crianças que, às vezes, você pergunta uma coisa para ela, por exemplo, filho, vai lá e busca tal coisa para mim. Aí ele vai buscar, ele volta e fala, o que que você pediu mesmo para mim? Ou então, tudo que você pergunta, fala, que? Hã? Que? Então, essa criança, ela pode ter alteração de processamento auditivo, e quando tem um distúrbio do sono junto, isso piora muito, né? Se não for o grande provocador dessas alterações. Então, se a gente for falar aí de sintomas diurnos, apresenta baba também durante o dia, né? São crianças que respiram pela boca. Nós estamos agora, dia 14 de agosto, amanhã, né? É o Dia Nacional de Atenção à Respiração Oral. Então, a É respiração isso oral mesmo. é uma patologia que a gente sabe que desenvolve mal a face, que não permite uma respiração boa durante o dia e vai comprometer a respiração também durante a noite, né? É Então, isso mesmo. lembrando que eu não queria deixar de falar da respiração, porque ela é o principal sintoma. É quando você Principal. vê a criança de boca É, aberta, né, é assistindo É. isso uma mesmo. TV, tudo que ela faz, às vezes até baba, a linguinha tá para fora, né? Tá mais flácida, tem dificuldades para mastigar. Isso são inabilidades que permitem com que a boca que não permitem que a boca fique fechada e respirando pelo É nariz. isso mesmo. E aí, Eliana, e Principalmente de porque diagnóstico a gente mais? estava falando de sintomas, né? E eu ia falar dos sinais. Os sinais é o que você vê. Então é isso, a boca aberta, é a face longa, é aquela olheira, é típico do respirador Respirador. bucal, né? Então a gente sabe que existem características específicas que são fenótipos, né? Crâniofaciais, que mais têm prevalência, ou seja, que são mais fatores de risco para a apneia do sono. Então, esses Uhum. sinais que a gente chama de fenótipos hoje, né, para ficar mais, né, uma forma mais assim científica de Correto. falar, os fenótipos crâniofaciais que têm alto risco para a apneia do sono, aquilo que você está vendo na criança, é exatamente uma mandíbula retruída, uma mandíbula com uma rotação posterior, que são aquelas classe 2 hiperdivergentes, uma maxila, uma classe 3, muitas vezes, por deficiência de maxila, então aquela maxila ou ela é hipodesenvolvida ou ela está retruída, né, que seria aquela falsa classe 3 que a gente vê na ortodontia, a maxila com deficiência transversal, e isso é o Muito. grande fator, né, que a gente sabe da maxila é a respiração oral. Então, quando a gente vai respirar pela boca, aquele ar vai entrar fazendo uma pressão no palato, vai direto para a garganta, a criança não inspira, então aquele ar não entra pelo nariz, não expande aquele seio maxilar, não, os cornetos ali não estão trabalhando, então aquele ar entra frio e sujo, porque a gente tem as vibriças, justamente para filtrar, depois os cornetos para fazer um aquecimento, e também o muco tem uma qualidade ali, tem componentes também que são antimicrobianos, para poder chegar aquecido no pulmão. Então, essa criança que tem essa deficiência visual de face, a gente tem que ficar já esperto, porque não é só corrigir a anatomia, nós estamos corrigindo a vida daquele paciente. Então, se a gente não corrige a Desenvolvimento. respiração naquele momento, não corrige a forma, porque sem forma a gente não consegue
que a fono tenha uma função adequada, alcance uma função adequada. A gente via lá na ortodontia, né, na nossa época. O professor Velino é um dos poucos que falava muito da fono, né? Fono Uhum. com orto. Então, a minha base ortodôntica também foi muito nesse sentido. Então, não existe função se você não tem forma, né? Então, por isso que a fono está sempre junto com a gente. E a gente precisa que ela restitua a forma. A criança ficou respirando daquele jeito a vida inteira. Não adianta fazer uma cirurgia e deixar pérvia, porque a face já está alterada. Então, como que ela vai ter uma função? Primeiro, ela não sabe respirar pelo nariz, porque nunca respirou, e a gente, se não corrigir essa forma alterada, estreita, não tem como acoplar essa língua, não tem como a fono trabalhar ali, não é? Para poder gerar mecanizar aquela criança, né? Fazer o tratamento adequado para que ela leve a vida dela. Então, assim, a gente tem um papel muito importante, os pais precisam estar atentos em relação a isso. Então, quando que a fono e o orto, vê esse paciente muitas vezes no ano, né? Nós, como ortodontistas, vemos esse paciente uma vez por mês, por 2 anos. A fono vê cada semana, acho que as consultas são semanais, quinzenais, então, durante um período grande também. Então, a gente está de olho em muitos profissionais ainda, seja orto, ou seja fono, que ainda não viram, né, o sono, não entenderam ainda, ou não tiveram esse contato. É importante, né, a gente está aqui para isso, para trazer esse conhecimento, para você ampliar, né, o que você pode fazer pelo seu paciente. A gente não está só olhando, corrigir uma forma, uma função, a gente está corrigindo a melhoria daquele organismo para que ele seja um adulto saudável, né, e produtivo. Uhum. Que é isso que a gente quer. Que a criança É. está sendo formada. Se a gente não aproveitar esse momento para você gerar um melhor crescimento, direcionar o crescimento, o desenvolvimento correto, se você não tem forma e função, você não tem um sono adequado, porque isso é fator de risco, e aí você tem um indivíduo que vai estar subdesenvolvendo as suas habilidades, a sua capacidade, e, infelizmente, às vezes também alterando aí o emocional e o Tudo. mental, né? Porque E, existem trabalhos mostrando a cognição impactada em crianças com apneia do uhum. sono.